Meus irmãos e irmãs, nos encontramos nesta terça-feira da segunda semana da Quaresma para juntos meditarmos a palavra de Deus. E hoje nós lemos então o Evangelista São Mateus, no capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta terça-feira, nós vemos Jesus que faz um alerta aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade, sim, para interpretar a lei de Moisés, porque estudaram, porque se dedicaram ao conhecimento da lei, se dedicaram ao conhecimento da palavra de Deus, a Torá, como era conhecida na época de Jesus. E por isso, eles possuem, sim, autoridade para interpretar a lei de Moisés. E assim Jesus diz: deveis observar tudo o que eles dizem. No entanto, não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Com isso, Jesus não tira a autoridade dos fariseus e dos mestres da lei, reconhece que eles têm autoridade sim para interpretar a palavra de Deus, mas, no entanto, dá um segundo alerta. Não devemos ser unicamente conhecedores da palavra de Deus, mas devemos ser praticantes desta mesma palavra. Porque ele diz: olha, deveis observar tudo o que eles vos dizem, mas não deveis imitar suas ações, porque eles falam e não praticam. Assim, mais uma vez, Jesus vem nos falar dessa necessária relação entre aquilo que nós conhecemos, entre aquilo que nós sabemos da palavra de Deus e aquilo que vivemos desta mesma palavra. A palavra de Deus não é um livro para ser estudado, ainda que para compreendê-la precisamos de pessoas que se dediquem ao seu estudo, à sua compreensão, mas ela não é simplesmente um livro de estudo, mas ela deve guiar o nosso viver, a nossa vida cotidiana. É por isso que Jesus convida estas pessoas para que não imitem as ações desses fariseus e mestres da lei, mas que possam falar da palavra de Deus, com certeza, mas também praticar os ensinamentos desta palavra. E é praticando os ensinamentos da palavra de Deus que nós iremos viver, de fato, aquilo que este tempo nos convida, que é a conversão. Porque a busca da conversão nada mais é do que este confrontar a nossa vida, o nosso modo de viver, com a palavra de Deus e percebermos aonde estamos sendo fiéis, aonde estamos sendo menos fiéis, e aonde percebemos que estamos sendo fiéis, perseveramos no nosso caminho. E aonde percebemos que estamos sendo menos fiéis à palavra de Deus, é aonde nós somos convidados então à conversão, à mudança de vida, a transformar a nossa atitude até que ela se assemelhe àquilo que nos é pedido. Jesus faz ainda um outro alerta que já nos fez ao longo de toda esta semana sobre o serviço. A autoridade na igreja não se faz se colocando acima dos outros,
mas a autoridade na igreja se faz através do serviço. Quem está ocupando os cargos, entre aspas, mais altos na igreja é aqueles que devem servir mais. Porque ele mesmo nos fala que o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. E assim nos convida também para que estejamos dispostos ao serviço, para que estejamos dispostos à humildade. Ao fazer este alerta aos seus discípulos sobre os fariseus e os mestres da lei, Jesus alerta-nos também hoje. Infelizmente, ainda hoje vemos algumas pessoas que se comportam como os mestres da lei e os fariseus. Têm belas palavras, têm belos ensinamentos, mas têm uma vida que não condiz com os ensinamentos que fazem. No entanto, não devemos, por causa disso, desvalorizar os seus ensinamentos, mas muito pelo contrário, devemos ouvir aquilo que Jesus nos diz. Por isso, deveis observar tudo o que eles dizem. Deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, porque falam e não praticam. Mas, no entanto, a sua autoridade como intérpretes da palavra de Deus não é feita a menos. Mas Jesus nos dá esse alerta. Quando evidenciarmos situações semelhantes àquela condenada por Jesus hoje, não devemos desvalorizar a interpretação que essas pessoas fazem da palavra de Deus. Devemos sim fazer e observar o que eles nos dizem, mas não imitar as suas ações. Façamos nossa oração para esse dia. Guardai, Senhor Deus, a vossa Igreja com a vossa constante proteção, e como a fraqueza humana desfalece sem vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.